Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, Boa Dan. noite, Marco, Merlin. Beleza? Beleza? Tudo. Ei, Marco, o Merlin estava comentando que você tem conhecimento dos apócrifos, das seitas cristãs do primeiro século. Na verdade, faz pouco tempo também que eu tenho pesquisado, né? Não sou Ah. teólogo, não sou nada. Só parei um tempo aí eu tava vendo, eu sempre ouvi, né? Aquele negócio de tem que ir pra igreja pra salvar, tem que fazer aquilo. Eu falei, cara, não sei nem o que é isso, né? E toda a sociedade tá baseada em cima dessas histórias que a gente não sabe nem o que é, né? E quando eu comecei a ler, eu comecei a saber o que primeiro era a Bíblia. Aí você descobre que foi uma seleção de livros, aí você descobre o intuito, aí você vê que aquilo que fazia a base do que você vive é uma grande mentira. Então você vê o cristianismo, você descobre que é uma mentira. Aí eu comecei a ver esses textos, caras, que é lançado pela própria Igreja Católica. Então, quando eu comecei a ver os textos que é lançado pela própria Igreja Católica, eu falei assim, peraí, como assim, cara? Esses textos denunciam tudo que a gente conhece hoje. Foi quando eu comecei a pesquisar, cara. Então aqui eu tenho mais ou menos, acho que são 40 livros mais ou menos impressos aqui, e são absurdos, cara, é muito bom, assim. Ô, Marco, só interromper um pouquinho. Esses livros são autores analisando determinados livros ou são os livros mesmo? São os livros, né? Até o momento aqui que eu identifiquei são aqueles textos encontrados no Egito, né? Da biblioteca de Nag Hammadi, são os textos encontrados em Qumran, e outros textos que são encontrados no mundo, né? Aqui eles não dão referência, que o nome do livro aqui é Apócrifos da Bíblia e Pseudepígrafos. E pelo que eu entendi aqui, a editora é uma editora católica que lançou isso aqui. E são 2 volumes, cara. É livro pra caramba. Só que eles não dão referência, só tem o conteúdo, né? Só tem os textos. Lógico que você nota ali, tipo, inserção de uma trindade, você nota palavras que não tem a ver com o texto. Pelo próprio texto você vê que aquilo ali não tá batendo. Por causa do Eu, tempo, né? eu, eu acho uma ofensa quando um cristão vem debater Bíblia comigo, sendo que ele não leu a Bíblia, cara. Mas é normal. Isso é o mais normal que tem. E você sabe qual é o intuito da Igreja Católica em lançar esses volumes aí que você citou? Parecer imparcial? Então, cara, sabe o que eu tenho percebido? Dentro da própria Vulgata, eu noto ali um conhecimento que a própria Igreja Católica não tem controle. Não falo de uma coisa assim sobrenatural ou sei lá o que seja. Eu acho uma coisa que tem uma coisa interessante que assim, o próprio texto fala que não é para ter liderança humana. E o que é difícil pra gente hoje, né? Só que aí você tem a mensagem também do amor ao próximo, que hoje é bem vulgarizado, né? Mas se você pega todo o conteúdo que está dentro da Vulgata, você examina, sem a visão religiosa, você começa a ver coisas diferentes, né? Você começa a ver assim, pô, como é que um cara denuncia tudo o que teoricamente todo mundo está fazendo correto, aparece um cara e fala que tá tudo errado. E aí você começa a examinar os textos passados e você fala assim, pô, a ideia é a mesma, só que durante o tempo os homens tentam sair desse sentido único. E os homens que vão aparecendo ao decorrer dos anos, eles vão só corrigindo para você manter o caminho inicial, sabe? E eles não dão respaldo a nenhuma das religiões, cara. Isso que eu acho mais curioso. Esses textos aí são cabulosos É porque eu tenho 31 textos apócrifos, né? Uhum. Só que por enquanto eu só li o do Enoque. E eu não sei se você leu também, né? Esse do Enoque. Na verdade, tem o que eu percebi, que eu também comecei pelo Enoch, cara. Porque eu vi lá na Vulgata, né? Então, é muito bizarro, né? Você lendo, dá pra entender por que a Igreja Católica cortou, porque a mitologia cristã, ela tem, entre aspas, um certo fundamento que dá pra racionalidade engolir, né? Agora, na hora que você lê aquele livro de Enoque, aí você vê que é uma mitologia totalmente sem pé e sem cabeça, como todas as outras, né? Digamos que os evangelhos comuns eles pegam leve para usar o sobrenatural. Você vê Jesus andando normalmente como um homem, aí de vez em quando ele faz uma mágica qualquer, mas não abusa, né? Vamos dizer assim. O que eu tenho visto, assim, não cabuloso, assim, mas são textos, assim, pra mim, né? Eu gostaria até de avisar que é uma visão minha, eu não, né? Só queria compartilhar com vocês, mas são textos curiosos, cara. Tipo, tem um texto aqui, acho que se não me engano são 3 livros. É o primeiro livro de Adão e Rava, que a gente conhece como Adão e Eva. Aí tem o primeiro, o segundo e tem um terceiro livro que é de Adam. E mostra ali como o início da Terra e Adam sendo um homem mesmo, cara. Coisa que no Gênesis não mostra, né? Porque
aquele livro é algo resumido, né? Quando você começa a examinar todos os livros, você vê que cada um trata de um assunto ali, né? Só que sempre falta alguma coisa para você entender. Você fala, pô, mas o que quer dizer? E aí quando você olha na Vulgata, na tão famosa Vulgata, você tem uma epígrafe para te direcionar um pensamento de alguém. Então é o que faz a gente perder o sentido, né? Ao meu ver. Então, quando você pega esses outros livros aqui, que eles falam que são pseudo-judaicos, ou que eles não sabem de quem que é, mas tem o texto, você começa a ver que tem uma possibilidade de ser um conhecimento muito bom, sabe? Que é de respeito, que é para você entender que as coisas passadas são sombra das coisas futuras. Então, tipo, você vê uma coisa que aconteceu lá fisicamente, teoricamente, porque eu também não vou conseguir provar, que eu acho doideira demais, mas se você pega o sentido de tudo aquilo ali, você começa a notar que pra gente hoje, seguindo toda a história, faz um sentido, sabe? E todo o sentido dessas coisas físicas, elas se reflete ao amor ao próximo, para você se preocupar com o próximo, sabe? Que não é para você fazer as tranqueiradas que tem no sistema religioso hoje. Então eu acho muito, muito bom, cara. Acho curioso, né? Eu não sei se vocês conhecem um canal americano chamado No Stop Collector, o não colecionador de selos. Não. Aí tem um brasileiro que dubla os vídeos dele, até legenda. Aí tem um vídeo lá que teve um cara que tinha uma máquina do tempo. Ele ia pro passado fazer umas correções nas interpretações de Jesus. Aí Jesus dando um monte de mandamento, aí o cara falava, não, isso aqui vocês esquecem, ele quis dizer metaforicamente. Isso aqui vocês não vão usar, não. Depois ele foi embora dizendo que ia ter que ir atrás de Paulo no futuro, que ele ia escrever umas bobagens também. O que eu queria falar sobre Jesus, né? Eu tava lendo esses dias um livro do mesmo autor lá do Santo Graal. O título do livro é... Nossa, gente, minha memória é uma merda. Li o livro esses dias, mas o que fala lá é o seguinte. Haviam vários como querendo ser o Cristo, né? Uhum. Porque como tinha a profecia de Isaías, todo mundo queria ser. Então não foi só Jesus Cristo que fez estes supostos milagres. Muitas pessoas fizeram. E nesse livro aí, são os manuscritos. Jesus, a época dos 12 aos... Então, esse período que ele some dos 12 anos aos 30, ele estava estudando como ser o Cristo, né? Como fazer os milagres, como proceder como o Jesus Cristo, assim como os outros que tinham vários que se diziam Cristo também fizeram esse, vamos dizer, esse curso. Infelizmente eu não lembro as referências, mas é muito interessante esse livro. Depois eu vou passar o nome para você. Tem outra hipótese. Obrigado. Geralmente quem faz essas meditações profundas volta meio pancada das ideias. Jesus ficou um tempo lá no deserto sem comer, de repente ele ficou filosofando lá e depois achou que ele era o Cristo mesmo. Aí ele até viu Deus por causa da insolação. Ele pode ter voltado meio pancada das ideias. Então, mas nesse livro fala que ele foi para fazer o curso de Cristo, vamos dizer assim, numa linguagem mais grosseira, né? Uhum. Ele estudava os rolos sagrados, isso aí eu sei. Sim, e aqueles dois ladrões que foram postos ao lado direito e esquerdo, não são ladrões coisa nenhuma, são terroristas. E outra coisa muito interessante desse livro é o seguinte, a pena de crucificação, ela era uma pena dos romanos, né? A pena dos judeus é apedrejamento. Então, quem crucificou Jesus não foram os judeus, como a Bíblia fala. É uma incoerência histórica. Judeu não condena através de crucificação, é através de apedrejamento. Então, Jesus Cristo ele foi condenado como um terrorista, assim como Barrabás também estava sendo julgado como um terrorista e o povo pediu que soltasse ele, né? E os dois ladrões, na verdade, eram terroristas também. Terroristas no sentido de tentar libertar o povo. Barrabás era contra a influência do Império Romano na Judéia e no Israel. Sim, Jesus então isso também incomodava os governadores romanos. Sim, por isso Jesus foi crucificado, porque ele era contra o sistema também, e esses dois ladrões, que na verdade eram terroristas, igual Jesus e Barrabás. Esse livro é muito interessante, gente, eu tenho que lembrar o nome. Mas Jesus, tu achava que ele era contra o sistema? Eu acho que ele era laico, sabia? Não. Historicamente, um ponto de vista de historiadores, né? Ah, sim. De pesquisas históricas, que é esse livro. Porque esse cara que escreveu o Santo Graal, apesar de ser ficção científica, é baseado em manuscritos achados. Esses manuscritos desse livro que eu estou falando foram achados
em uma caverna onde um pastor, tentando recuperar a ovelha que entrou dentro da caverna, jogou uma pedra e quebrou um vaso lá dentro. Então esse é o Tibete Qumran, é esse lugar mesmo. É esse mesmo, esse aí mesmo. Você sabe o nome do livro que eu esqueci? Então, cara, é que tem muito livro ainda, né, pra ler. Aí o cara entrou lá e achou um mundaréu de manuscritos. E esse cara fez essa ficção em cima desses manuscritos. Você tá falando de um cara... uma interpretação aí seria, né? Você tá falando de um cara que ele cuidava de ovelhas, entrou numa caverna e achou manuscritos? Sim, dentro de vasos. Esse foi o Evangelho de Judas. Sim, exatamente. Lembrei agora. Mas Tem uma reportagem no YouTube, quer dizer, um documentário que fala sobre isso. Tu tá gravando, não tá? Tô, como é que é o nome do negócio lá? Como é que é o nome do... É o Evangelho de Judas, é um desses documentários do History Channel. O nome... Evangelho de Judas. Se fosse você, até colocava na descrição desse vídeo. Sim. E é muito interessante, né? Porque é um ponto de vista histórico. Uma coisa que eu achei até... Desculpa te cortar. Você vai falar pra continuar o pensamento? Até uma coisa, cara. Até falar pra vocês, ver se vocês me ajudam com isso. Porque a gente tem o cristianismo aparecendo ali por volta dos 300 depois do Cristo, né? Então, e você vê hoje judeu falando que tem a Bíblia judaica, você vê termos cristãos como paganismo, etc, 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 que só surgiu depois do cristianismo. E você vê textos que são antes de toda essa invenção do cristianismo, e mesmo assim eles são citados como algo cristão, cara. É uma coisa que eu não consigo entender. É assim... Como assim? Textos antes do cristianismo citado como cristão? Quer ver, ó? Mas, Marco, o cristianismo ele não nasceu com a Igreja Católica. Isso é um equívoco. Me explica então, para me entender. No primeiro século, haviam várias seitas que diziam que tinha um certo cara chamado Jesus, que aconteceu isso, ressurreição, não sei o quê. Só que o cristianismo era muito desorganizado, entendeu? O que eu falo assim, exemplo. Já tinha evangelhos falando nisso. Estima-se que sejam 52, né? Mas não se tem certeza de quantos evangelhos existiram. É curioso, queria ler esses evangelhos para dar uma olhada também, cara. Porque sempre aparece uma coisa interessante. Aqui, ó, Duff, eu achei aqui, eu vou aproveitar o espaço para falar do livro aqui, porque eu recomendo que leiam esse livro. Esse livro aqui, para quem não leu, é excepcional. Eu vou rapidinho aqui. O nome do livro é Os Manuscritos. Eu tenho trava-língua com esse título aqui. Os Manuscritos de Jesus, revelando o maior segredo da história. Aí tem uma breve sinopse aqui. A imagem do Cristo nunca mais será a mesma depois de Os Manuscritos de Jesus. Novo livro de Marshall Baigent. Acho que é assim que fala. O consagrado autor de O Santo Graal e Linhagem Sagrada, livro que inspirou o Código da Vinci de Dan Brown. Faz novas revelações impressionantes sobre a história de Jesus. Ele não foi crucificado. Era um líder político interessado no poder e bom de retórica. Redigiu do próprio punho sua defesa diante do tribunal romano. Baigent se baseia em um documento jurídico romano de 45 depois de Cristo. Eita! Em que um certo Jesus Ben Joseph, imigrante da Galileia e proprietário de terras condenadas por Pôncio Pilatos, fez declarações surpreendentes a respeito de sua natureza divina. Apesar da celebração e veneração seculares ao redor da figura de Jesus, o autor assegura que a sua trajetória de vida e as circunstâncias que o levaram à morte foram extremamente mitificadas. Historiador da região e um dos maiores especialistas no assunto, Baigent teve acesso a arquivos ocultos, registro de sociedades secretas, documentos maçônicos, coleções particulares de comerciantes da antiguidade e de seus clientes para analisar o clima político em que Jesus nasceu e cresceu, examinado não apenas os conflitos entre romanos e judeus, mas a luta entre diferentes facções do movimento Zelote, partido judeu de oposição aos romanos. Esse é o livro aí.
Pô, cara, quando tu foi falando assim, eu nem liguei muito. Ah, mais uma das hipóteses, né? Quando você falou documento romano, caraca, isso é quente, mano. Sim, Não é só uma hipótese, o cara tem evidência. sim, o único ponto que pesa nesses documentos é quanto se esse Jesus é o mesmo. É o mesmo. Ah, não, isso eu pensei também, porque Sim, mas vários Jesus podem ter tido problemas políticos com Roma. Eu vou mais além, vários Jesus podem ter sido crucificados, assim como vários João são assassinados aqui no Brasil, mas... sim, mas a probabilidade de ser o Jesus do cristianismo é É da altíssima. Galileia, ponto, né? Sim. Mas tem mais alguma... Você disse Bart, Bart Ehrman, historiador, não? Não, eu não sei pronunciar. O nome é Misha. Eu vou ler como se. Não, o nome do autor não, é que você tinha citado antes, o outro cara, deve estar no livro, deve ser o Bart Ehrman, mas se não for, tudo bem. Cara, deixa eu ver, Galileia, ok. O nome, Jesus, ok. Tem alguma menção à família dele? Sim, o livro é muito bem embasado. O livro ele vai amarrando. Jesus tinha, parece que 4 irmãs e um irmão, né? Acho que é o contrário. Acho que Não, Maria é mulher, não? não, são 4 irmãos e uma irmã, né? João. Agora eu não vou Acho- lembrar. Mas os nomes dos irmãos dele são até parecidos com os com Mateus, Marcos, esses nomes aí dos evangelhos. Deixa eu Isso faria pesquisar muito aqui já que eu tô sentido. aqui. Mas eu recomendo, quem não leu esse livro, você pode tirar aí 40% de ficção e o resto você pode chegar de cabeça que é interessante. Mas Mas sabe, tem que ler tudo mesmo, examinar tudo mesmo. Sim. antes de eu duvidar do cristianismo, você sabe que o número 12 ele sempre me chamava a atenção? Por quê? Como assim? Não, porque eu não sabia dos gnósticos na época. Número 12, aí eu falei, puxa, tudo tem 12, é como se fosse o zodíaco, 12, 12, 12. Ah, 12. É. Sim, é do horóscopo mesmo Sim, de. mas aí depois eu fiquei sabendo que tinha os gnósticos, que eram místicos, não é? Aí eles podem ter contribuído pro evangelho também. Sim, É, pode falar. tem até alguma coisa que Salomão, né? Bolou algumas coisas disso daí de signo, né? Que se você vê lá no Templo de Salomão, você vê lá uns 12 estátuas e não sei o que. Sim, mas esse número 12 ser um número místico, Uhum. ele vem bem primitivamente do Deus Sol, né? Aí depois do Deus Sol foi para todas as culturas praticamente, desde da grega, romana e cristã e eu sei lá, eu penso que 80% ou mais tem esse negócio com o número 12. Ah, até você falou agora desse Deus Sol e tal, né? Eu tô no meio do livro de Azar. E Gente, meu Skype tá meio que travando. Tá me ouvindo ainda? tô Sim, morrendo, sim, Ele tá ameaçando travar. Se fechar, eu vou abrir de novo. certinho. tranquilo. Então, eu tô lendo o livro de Azar, né? E ele fala bastante, ele dá bastante informação. Esse livro de Azar ele é citado na Vulgata 2 vezes. E ele é interessante, que ele começa a mostrar, você começa a entender um pouco sobre Nimrod, você começa a ver um pouco sumerianos. E assim, uma coisa interessante, cara, quando você olha na Vulgata, pelo menos eu quando olhei achei interessante, é que essa origem, essa adoração a Deus Sol, a número, essa coisa oculta, vem justamente dessa descendência que, seguindo os textos, seria aquele filho, como que é? Cão, o Cã, que anda errante, que ele faz alguma coisa de errado para Noé, e ele que dá origem a tudo isso daí, dos sumerianos, adoração ao sol. Sim, até os nomes são muito parecidos, né? Se você pegar os nomes, são parecidíssimos. Cara, e sabe o que eu acho mais interessante? E os outros dois caras que tem nesse texto? Então, assim, então você olha assim, beleza, a gente sabe todo esse misticismo que vem dos sumerianos, que vem, sei lá, Anunnaki, que vem tal, mas e esses dois caras que vão pro um outro lado, dizendo que tem um criador único, que tem esse mandamento de amor ao próximo, que é tão antigo e tal. Cara, quando você começa a pesquisar, pelo menos eu, né? Eu tô falando aqui o que eu consegui ver até agora, tá? Mas assim, você começa a ver, você fala, meu, tem uma possibilidade de ter um outro lado da história. Que você se livra completamente do ocultismo para conhecer um outro lado que ainda ninguém está explorando. Exemplo, respaldo com sumeriano, respaldo com origem egípcia que passou por
por grego, por romano, e tal. Você fala, pô, beleza, isso a gente já viu, tá vendo, todo mundo tá pesquisando. Mas esses dois caras aí que saíram, pra que lado que foi? Quando eu comecei a ler o livro de Geazar, ele cita que os gregos, eles são os Yavan. Isso quer dizer que na origem aí dos povos, os gregos já existiam. Muitas pessoas, acho que ou não sabem ou não se informaram ainda, acreditam que eles são coisas completamente diferentes desses povos antigos. Até estava dando uma olhada, tem eu não lembro o nome dele, se é Benad Gamaliel, não lembro direitinho, mas ele lembra muito o Gamaliel que a gente tem em Atos, né? Que é um cara que autorizava a tradução da Torá, né, pro grego. Eu vi isso ontem, né? Tô falando aqui por cima só para mostrar que eu vi alguma coisa. Então no livro de Azel ele conta, cara, ele fala que Esaú matou Nimrod, ele começa a te mostrar um lado que as pessoas ainda não pararam para examinar. Eu acho que assim, eu também, cara, eu tenho um preconceito enorme, assim, pô, se existe um criador, por que ele manda você matar bicho, cara? Qual é o sentido? Faz sentido nenhum, ele fez o bicho, por que você vai matar o bicho? Aí você começa a examinar todos esses textos, você começa a ver um sentido, uma ligação entre todos os textos. Eu vi esse texto agora, o livro de Azar, né, quando você comentou dos sumerianos, eu achei, assim, é fascinante, cara. É um negócio assim, que você começa a ver que tem uma possibilidade de ter um criador, né? Por mim, eu digo que existe por mim, né? Não quero que as pessoas acreditem, porque eu tô falando, mas que examinem. Mas você vê ali todo um conhecimento, cara, muito perfeito e curioso, sabe? Fora de liderança humana e não sem citar religião, política, etc. Então, eu acho que, sei lá, né? São textos, são pontos de vista que esses próprios textos apresentam pra gente, que era bom dar uma olhada. Sim, esse negócio de matar animais é muito antigo, né? E o cristianismo, praticamente, ele está muito embasado nas mitologias. Ele pegou tudo, né? Pegou mitologia egípcia e pegou as mitologias romanas, que os romanos acreditavam em vários deuses. Uhum. E como essa religião é também uma forma de protesto, eles criaram um deus só para afrontar os romanos, que eram vários, né? Tem até uma parte que eu acho até confusa, assim, né? Confusa não, é que é um rolo, eu vejo como um rolo. Que quando você tem o termo cristianismo, você sabe que o cristianismo é algo novo, né? Você fala assim, vamos descartar o cristianismo, vou tentar criar um pensamento aí. Eu que eu não sou muito bom pra fazer essas coisas, mas, vamos assim, a gente descarta o cristianismo, a gente sabe que é algo recente e é feito pelos romanos. A escritura vem de um outro povo, mais antigo, que tem um criador único, que fala para eles fazer as coisas, etc. Aí as pessoas... Ué? Zoroatrismo? Não, tô falando aqui, tô construindo um pensamento para ver se eu consigo expressar o que eu tenho em mente, né, o que eu consegui ler até hoje. Então, assim, quando você deletar cristianismo, todo mundo sabe que é algo novo, recente aí, que você tem grego, tem romano, etc. A própria Vulgata indica que os, teoricamente, a gente conhece como judeu, vender a sua herança aos gregos, né? Então você já vê que tem um ponto, tem uma divisão nos textos, é entregue para um outro povo que, teoricamente, não era para ser entregue. Então, quando você tira o cristianismo, as pessoas falam, então tá bom, então eu sou judeu, eu tenho que acreditar no judeu. Não, se você examinar os fariseus, cara, os caras eram ruins demais, cara, eles não seguiam nada que o Criador falava. Eles acreditavam em algo físico. Eles teriam, que exemplo, para eles o sentido de matar animal era o sentido perfeito. Mas quando você pega os textos mais antigos ainda, você vê aquele ser que fala que é o Criador de tudo, falando, chegará um dia que os homens perderão o sentido dos sacrifícios. Você fala assim, mas por quê? Como que você está falando isso? Porque você vê os fariseus, os caras são tudo torto, cara. Por exemplo, lógico que existe cristãos que praticam amor ao próximo, se preocupam com as outras pessoas, não conhecem os textos, né, porque não lê, mas são pessoas boas. Do mesmo jeito que tem cristão que lê pra caramba e o cara é ruim. Então, o que eu quero dar o exemplo do judeu, que não quer dizer que o cara seja judeu, que ele sabe o que é o Criador. Então, acho que assim, tudo depende do que você quer, da primícia que você tem. Então, exemplo, se você tem um termo judeu, você já tem o J, que é uma letra nova, né? É uma letra recente. Você tem a possibilidade de abrir um outro nome que tenha o nome do próprio Eterno no povo. Então, você fala assim, qual que é o sentido? Você tem o sentido de, quando você começa a pegar o sentido dos nomes, você tem uma outra possibilidade desses homens estar fazendo parte de toda essa história. Então, você começa, sei lá, não sei se vocês viram ou já ouviram o comentário sobre o Moshe, que a gente conhece como Moisés. Ele sendo uma sombra do próprio Messias, esse homem que veio agora para frente. Porque você tem o mesmo exemplo. Quando Moshe sobe a montanha, é a mesma coisa quando esse Messias ele sobe aos céus, né?
Aí todo mundo, naquela época, não acredita que o Mosher volta com as leis do Criador. Todo mundo morre de medo, né, de subir junto. E Yahushua, ou o Josué, que a gente conhece, ele acompanha para até um tempo. Quando esse Mosher volta, ele já está sabendo que está tendo alguma coisa de errado. Só que os homens aqui lá embaixo, né, na montanha, eles já estão adorando outras coisas, estão inventando um monte de coisa, porque eles já desacreditam daquilo ali, de que o Mosher vai voltar. E é o mesmo exemplo que você tem no Evangelho. Mas você sabe por que disso, Marco? Eu só queria completar só o pensamento, só para mim não Pode completar. Obrigado. Então, assim, quando eu comecei a analisar essas coisas, eu começo a ver um padrão que vem de muito tempo, que o ensinamento é sempre um, sabe? Então, essa parte física que a gente conhece, que é do judaísmo, tem uma grande possibilidade de, cara, não tá valendo para nada. Assim, a não ser pra gente saber o que não é para fazer. Tem até a carta de Bornavi, ou Barnabé, não sei se vocês já leram. Eu não li, mas eu tenho ela aqui. Cara, é lindo, cara. Eu, pelo menos particularmente, né? Eu acho o texto lindo, cara. Você lê assim, você fala... É muito claro, parece que alguém escreveu agora. O texto tem no mínimo 1.500 anos. Então você fala assim, cara, como é que pode? Então Barnabé ele vai denunciar... Vocês cavam cisternas para o seu próprio engano, que vem do batismo por água, que os caras acreditam que tem que ser a água física que tem que te batizar. Ele fala assim, a carne do porco... eu tô falando as palavras, tá? Tem no texto direitinho, depois vocês dão uma conferida. Mas a carne do porco, vocês se enganam, você acha que se você tem maldição do porco, porque você vai comer a carne, que você vai pegar alguma doença da carne. Na verdade, você não deve se equiparar com o porco. Você não come para você entender que o porco ele é ingrato. Depois que ele se alimenta, ele dá as costas ao seu dono e vai embora. Então, os frutos do mar, né? Então ele começa a falar várias coisas para você entender o que é a verdadeira mensagem, sabe? Então, até uma das coisas assim, o que mais me chama a atenção é assim, você tem um povo, teoricamente, fala que é do Criador, porém, eles não praticam aquilo que está escrito. Só que de tanta gente ouvir pelo sistema religioso que eles são os caras, eles são os caras, eles são os caras, você vai falar, se está falando, ele é. Mas se você examinar o texto, você vê o próprio povo sendo entregue para povos inimigos, e são para eles aprender mesmo, que eles estão errando, sabe? É isso que eu acho mais interessante, sim, nos textos. Sim, quando a gente pega os textos antigos, que é o nosso caso, a gente vê que a Bíblia, ela, sei lá, você tira 30% ali de coisa original e 70% ou mais é coisa inventada mesmo por reis, concílios e daí por diante. Este é o principal problema dos cristãos, eles não estão seguindo a Bíblia, né? Estão seguindo uma coisa que derivou da Bíblia, mas de longe é a Bíblia. Tirando o fato da Bíblia original ser uma mitologia. Nem a mitologia original eles seguem, eles estão seguindo uma coisa totalmente descabida e totalmente manipulada e refeita, né? Esse que é o problema maior também. É estranho, cara, porque assim, quando você entende que a Bíblia ela foi montada há pouco tempo por Jerônimo, você fala assim, tá, antes de ser Bíblia, o que era isso daqui? Você fala, tá, você fala assim, o que era? É verdade, cara. Quando eu comecei a me ligar disso, eu falei, verdade, cara. Aí sim você vê o próprio texto se referindo à escritura. Então, sagrada provavelmente deve ter vindo do cristianismo, né? Então você fala assim, mano... Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para blá blá blá. Segundo Timóteo 3,16. Tem um monte de coisa. Então, assim, eu já tenho uma visão um pouco diferente, assim, de o texto ser muito diferente e tal. Eu tenho... O que eu entendo, assim, é que faz pouco tempo que eu comecei a examinar, porque eu tava meio doido, assim, de ouvir tanta coisa, né? Eu queria ter uma opinião formada, uma opinião minha, né? Mas você era cristão, Marco? A gente quando a gente segue a família, né? Que a gente não sabe o que tá fazendo. Ah, é. Sabe? Qual time você está? Flamengo, não Corinthians. Exato, mas foi. Qual que é a maioria? Flamengo? Sou Flamengo, então. Mas foi, cara, vou até te contar um negócio bizarro, não é pra rir, não tem como, né? Mas, tipo, foi até pouco tempo atrás, uns 2 anos, eu acho. Fui numa igreja católica, protestante com minha mãe, não, tá numa situação difícil, não sei o quê, e a gente não sabia, a gente não tinha lido a escritura ainda. Daí a gente entrou lá e o cara começou a falar e começou a gritar. Eu falei, malandro é hoje. Aí o cara começou a fazer um escândalo. Eu falei, caramba, que é isso, cara? Que criador é esse, né, cara? Eu falei, mas tá bom, se é ele que tá falando, né? Aí ele começou a gritar, não sei o que. Ele pega e me fala assim, porque o Espírito Santo tá do seu lado e tá chorando e não sei o que. Eu falei, malandro, que Espírito Santo é esse, velho? Tá aqui do lado, eu não tô vendo. Eu falei, nossa, é hoje. Aí depois de um tempo eu fiquei preocupado, falei, caramba, né, cara, o que eu tô fazendo de tão errado, cara? Eu sempre me preocupo no trabalho com as outras pessoas, né, tipo,
pô, tem que tratar todo mundo com respeito, cara. Que é esse negócio? Eu nem sabia o que era nada. Quando eu comecei a ler, cara, eu falei, como assim, cara? Esse negócio tá do lado aqui, cara, deveria dar uma bicuda nele, cara. Não existe isso, não. Não tá nem no texto, cara. Então você começa a ver assim, por que existe esse controle? A própria escritura indica, meu povo perece por não ler, não examinar as escrituras. E não é uma coisa assim bitolada, é você ler, você examinar. Exemplo, você está partindo de um princípio que tem um criador, segue aquele pensamento, quando você examinar todos os textos, você pode tirar uma conclusão. O que acontece é assim, as pessoas elas têm, né, eu falo no geral, tá, sem indicar nem nada, assim, só para ajudar o pensamento. As pessoas elas pegam alguns textos, ela lê ali a Vulgata, ela ainda continua usando o cristianismo, o judaísmo, continua utilizando os termos que aprendeu desde criança para querer explicar uma coisa de um texto, de muitos textos que fazem parte de uma coisa só. E aí ela quer ter razão sobre aquilo. É difícil hoje pegar pessoas como vocês, né? Porque, cara, é muito difícil conversar assim. Eu tenho um ou outro que a gente conversa igual eu tô conversando com vocês, que questiona mesmo, falam, cara, eu vi aqui, o mar tá abrindo, cara. O que é isso aqui? Ah, então vamos ver, mas quais são os valores? O que tá acontecendo? As pessoas não fazem isso, cara. E o pior é que se você ler o livro de Azar, ele fala que abriu em 12 partes, cara. Para as 12 tribos passarem. Que pior situação. Você fala, o que você tá falando, cara? E aí quando você tem pessoas que pensam, mesmo falam, peraí, se tem sentido nesse texto, vai ter que bater, cara. A gente tem que ler. Tem que ler, examinar para ver, será que que o importante do que ele tá falando lá é o físico? Vai mudar alguma coisa se a gente provar o físico? Ou se é uma coisa que é o ruha, que é chamada que a gente tem no hebraico, que é o ruha? É como se fosse o vento pra gente. Então, que mensagem que tem esses textos? Eu acredito que quando você começa a ler e começa a criar a sua própria opinião sobre o texto, você fala assim, não, tá longe, cara, judaísmo, cristianismo, isso é tudo novo, sai fora. Israel é criado agora, o Estado de Israel é novo, esse nome nem existe. Vamos usar a perspectiva criacionista, né? Vamos usar a perspectiva criacionista. Arca de Noé, né? O tamanho da bandeira, ele saiu do Brasil, nadando no oceano, até o Oriente Médio, para ir para a Arca. Uhum. Sim, mas isso é possível, Duff. É numa visão de Deus, né? Eu acho que o mais complicado... Mas se Deus tem esse poder, ele teria uma solução melhor do que afogar todo mundo. Exatamente, é isso que eu ia falar. Apesar de ser possível... Não, eles vão colocar Deus no meio. Sim, mas como ele é um ser superior, é muito idiotice ele fazer isso. Haveria outras maneiras, né? Nós infelizmente maneiras melhores. O ser onipotente, onisciente e onipresente, ele também poderia fazer isso. Eu acho que o problema maior é... Tá bom, Deus trouxe. Mas como caberia na arca, né? Porque a arca, eu fiz os cálculos uma vez lá, porque é em côvados, né? Uhum. A arca dá mais ou menos 2 quarteirões por meio quarteirão de altura. Então é impossível caber esses bichos todos dentro. De aranha tem umas 32 mil espécies descobertas. Sabe o que é interessante? Que vocês vão falando, tipo, eu leio muito livro aqui, às vezes não tem com quem conversar e vai vindo, né? A gente vai falando aqui. Cara, que interessante. Aí coloca 2 hipopótamos, 2 girafas, não sei qual é a extensão de uma girafa, mas eu prefiro nem imaginar. Então, aí, porque eu tava... 2 elefantes, aí o negócio vai ficando... E a quantidade de cocô durante 40 dias lá, hein? Se eu não me engano, até acho que no livro de Enoque, porque tem 2, o Merlin, tem 2 livros de Enoque, e tem um deles que o Enoque, ele não sei se é uma parábola, cara, eu não entendi muito bem, não sei como classifica, mas ele fala que antes de vir esse dilúvio, que aconteceria, ele avisa para as descendências dele, né, que viria um cara e tal. Ele é tudo muito parecido com o Messias, assim, é muito interessante, cara. Sim, então... eu vi essa discrepância. Esse livro de Enoque que você está falando é o que eu tenho. No começo dele, ele está falando que é isso aí mesmo que você está falando. É o touro branco, não é isso que ele fala? Não lembro desse termo, mas o que ele fala é o seguinte: dá a entender que ele está falando esse dilúvio bem à frente do que ele realmente foi. Uhum. E não é o que acontece na história lá do Noé, né? Na história do Noé no começo, e ele dá a entender que é quase no fim dos tempos. Então, cara, isso que é o mais curioso, porque assim, quando você pega as datas, exemplo, você vê, se eu não me engano, faz tempo que eu vi, cara, mas eu não lembro se era 1952, 1950, que surgiu, né, esses textos aí de Qumran. E você começa a ver textos que eles são mais antigos, são bem antigos,
porém são cópias ainda. Então você fala assim, e nesse lugar que eles encontraram o texto grego, encontraram o texto em aramaico, em hebraico, em palhebraico, encontraram um monte de texto. Então você vê assim, como que um cara consegue falar uma coisa tão antiga, que bate com uma coisa que os caras vão comer. Se for no inventado, né, pensando nisso, como que vai bater aqui na frente, cara? É no mínimo curioso, sabe? Porque assim, até essa parte do Noah, né, falando do Noé, que pelo texto que eu tô lendo aqui, cara, que ele fala que é aberto numa região, porque os primeiros seres humanos estavam numa região, eles não estavam no mundo inteiro ainda, sabe? Quem é cientista e que entende, né, quiser depois dar uma explicação, mas pelos textos que eu li, ele fala que quando você tem a descendência de Caim, né, você tem a descendência de Adão, que são aqueles que seguem o Criador, e aí fala de Sete, tem muita história, tem muito texto, né, falando de Sete, de Caim, de Abel, de quem mais que tem? Enoque, de vários caras. Ele conta ali, cara, uma coisa, e tem um tempo, cara, que você vê que é uma coisa mais humana, né, pelo que eu percebi, né, depois você tem que ler também para dar uma olhada. Mas ele conta ali coisas que você vê assim, se existia, pensando que o ser humano, conforme o livro, né, você pensando ali, que o ser humano surgiu numa região e ele está começando a se multiplicar, ainda tem a promessa de multiplicar os homens e tal, tem a possibilidade dele estar se referindo a um local só, né? Então, assim, eu não gosto muito de dar... Sim, eu entendi a sua ideia, eu queria dizer um negócio. O que acontece é o seguinte, é um problema gravíssimo de cronologia, né? Uhum. Porque, segundo a Bíblia, é regional mesmo. Mas como a Bíblia, feito os cálculos aí que fizeram, chegou-se à conclusão que cronologicamente seriam 10 mil anos, mas vamos supor que está errado esses cálculos. Eu vou jogar 100 mil anos para não ter conversa. Uhum. Mesmo com 100 mil anos, não existia mais a Pangeia, né, que eram todos os continentes juntos. Uhum. Então, como que se explica o surgimento de um povo em um determinado local, que seria, se eu não me engano, próximo ali ao Oriente Médio, e dezenas de milhares de anos depois, se descobre povos na América, né? Uhum. Então, sem esse conceito de Pangeia, de um continente único, como que vieram parar esses seres humanos aqui na América, por exemplo, né? Então, esse aí é um argumento fortíssimo de que essa criação em um lugar recentemente é inválida, né? Porque para o ser humano, que obviamente o ser humano, como a gente acredita, que evoluiu de um outro ser que deu origem também ao macaco, como que ele chegaria na América do Sul se os continentes não fossem todos juntos, né? E pela Bíblia fala que os continentes Deus já fez tudo separadinho, bonitinho, não sei o quê. Então esse é um fato que desacredita muito a Bíblia também e explica um pouco isso aí, né? Pela Bíblia não há a concepção de uma pessoa sair da Europa, como aconteceu, e descobrir pessoas na América. A não ser que faça como o Duff falou aí, né? Saiu nadando e chegou aqui e fundou uma nova civilização. Ainda tem mais dois problemas, Merlin. Continuando na perspectiva criacionista, existe o argumento sempre do William Lane Craig que a Bíblia não diz a idade da Terra ou do Universo. Acontece que é flagrante a descendência da Bíblia descrita. Para acabar de ferrar a crença bíblica, eles colocaram a descendência de cada um. Mesmo se você colocar 900 anos para cada um, não vai chegar nem perto da idade da Terra, nem os dias 6 dias de trás. Agora vamos supor que você seja um cristão mais moderno, assim, que acredite, por exemplo, na evolução. Eu acredito que a Arca de Noé e Adão e Eva são metafóricos, nunca existiram. Legal, né? Nunca existiu Adão e Eva, então Jesus Cristo veio aqui para nada. Não tem como sustentar essa crença, entende? Na verdade, até só para contribuir com o pensamento, o que você está falando é verdade mesmo, cara. Pelo texto, a promessa do Messias vem desde Adão. Se ele veio corrigir o pecado de Adão e não existiu Adão, então Jesus Cristo morreu por uma mentira. É verdade, porque ele fala que o Adão é o físico, né? Ele era um ser espiritual, esse Ruha, que eu não sei o que é até hoje, estou examinando para ver o que eu entendo, né? Veio algumas explicações pelo Messias, falando alguma coisa, dando exemplos, né, do que poderia ser, mas essa promessa aí, ele fala, o Adão
existe o Adam carnal e espiritual, né? Aquele que trouxe a carne, que trouxe o erro, né? Que seria o que a gente conhece hoje, que é a vida, desse jeito que a gente conhece, que você morre, não sei o quê. Você tem um Messias que promete alguma coisa a mais quando ele volta. Que aí eu acho que é até interessante dar uma olhada no qual que é esse objetivo do Messias e do Jesus, né? Sim. O Jesus, ele promete prosperidade e esse Messias, ele promete uma outra coisa, né? Sim, Jesus, ele obrigatoriamente teria que vir de duas casas. Uma é de Davi e a outra eu esqueci qual que é. E era exatamente Maria e José, né? Cada um vinha das famílias que obrigatoriamente teria que dar origem ao Messias. Então, se você começa a falar que o Velho Testamento é alegoria, é conto, é não sei o quê, eu converso com muitos cristãos inteligentes e até bons de lógica, e eles estão começando a falar que o Velho Testamento ele é todo alegórico. Aí a gente cai num problema grandíssimo, porque não existiria o Messias sem a profecia, né? Ele te machuca, como é que é? Ele te machucará, não, você lhe machucará a cabeça e ele te machucará o calcanhar. Alguém lembra mais ou menos? Eles não quebrarão nenhum dos seus ossos, né? Um negócio assim. Um negócio assim. É a primeira profecia bíblica do Messias. Esse dia eu peguei um vídeo no YouTube que trata uma das questões que nós tratamos, é Deus no banco dos réus. Já viram esse documentário, filme? Não vi. Eu quero ver, eu deixei ele no meu favorito porque eu quero ver ele com o tempo. Mas eu quero ver. É bom ver com calma aquilo ali. Sim, eu acho interessante. Você me deu uma prévia, eu achei muito interessante, eu quero ver sim. Ali trata o problema do mal, o paradoxo de Epícoro, questões do pacto, que se Deus estaria mentindo. Aí os cativos eles chegaram com... Alguns não falaram abertamente, mas chegaram à conclusão lógica que não existe nenhum Deus. Sim. Por causa do julgamento. E o que eu acho, eu discuti com essas pessoas aí do cristianismo que eu tô falando, que são pessoas muito inteligentes, e o que acontece com a Bíblia, né? Eu apertei eles logicamente de um ponto tão maciço e como eles não fogem à lógica também, nesse aspecto aí de adulteração da Bíblia, né? Por fim, eles tiveram que falar que crê porque crê e a lógica está fora. Mas o que acontece, a gente vê um absurdo... Quer dizer, a Bíblia está cheia de absurdos. Mas o maior para mim é um concílio implantar a ideia de inferno, que os textos originais não tem, né? Me corrija se eu estiver errado. Não tem não. Não tem. Enoque explica, né, cara? E todo mundo comprar essa ideia. Qual religião cristã no mundo que não fala de inferno? Esse é o ponto. Jeová. Hã? Os testemunhos de Jeová reconhecem que não existe inferno nenhum. Ah, sim, bem lembrado. Mas tirando ele, mas não adianta, quando você pega uma religião cristã que ela faz tudo certo de um lado, aí vai ter um outro lado polêmico, não adianta. Aí ele segue direitinho a crença dos cristãos primitivos, mas aí não aceita a transfusão de sangue, é uma bagunça. Então aí o cara pega uma mentira dessa aí e não questiona, né? Quer dizer, a metade da fé dele tá indo pro saco, porque a pessoa ela crê para ir para o céu e não ir para o inferno, né? Se ela tem certeza que não há o inferno, ela tem que se questionar se há céu, né? Sabe o que é interessante, assim, o meu ponto de vista, né? O texto fala que tem a promessa da aliança perfeita, que ninguém precisará vos ensinar, né? Só que quando você pega dentro das religiões, o que for, sei lá, como é a classificação, você vê que as pessoas ela têm opinião formada porque alguém falou. Ela mesma, de ler aquilo ali e falar, não, peraí, eu tô vendo diferente isso aqui. Elas não conseguem, cara. Exemplo, você começa a ler... Ah, não, eu não posso ler o livro de Enoque. Pô, o livro de Enoque religião incentiva pela autoridade. Eu falo... Porque assim, pelo que eu tô notando aqui, né, na minha leitura, né, em particular, eu vejo que a religião ela nunca existiu para esse criador. Ele simplesmente foi. E ele vai passando ensinamento pro povo, né? Ele mostra que o que você deve fazer, o que não, enfim. E você vai tirando o que você consegue entender, o que você consegue enxergar. Então, assim, quando surge, né, as religiões lá, a descendência dos sumerianos, que é justamente o que eu estava falando antes com o Merlin. Essa descendência dos sumerianos é justamente o que a gente conhece aí como religião, cara. Só que é tudo camuflado. É a descendência de Caim.
pelo que fala Sete, o que fala antes do dilúvio, né, os textos que falam antes do dilúvio, é justamente aqueles caras que falam coisas que batem muito com o sistema que a gente conhece hoje. Exemplo, para você dizer, para as pessoas falarem assim, não, acredita num Criador, em primeiro lugar, ou você se envergonha, né, você fala, não posso falar o que eu li porque é ruim. Ou você se ferra com, sei lá, né, falando no cargo aqui só para me explicar melhor. Ou você se ferra com ateu ou você se ferra com cristão. Porque se você fala que você acredita, você é um idiota, porque você não tem, sua opinião é, sei lá, você é um louco. E se você falar que você não acredita no Criador, você é humilhado pelas religiões. Então, assim, eu acho que tem uma grande dificuldade mesmo das pessoas terem opinião própria, de seguir, examinar e repartir com pessoas que têm opiniões diferentes, cara. Sim, né? Mas você estudar texto bíblico, mesmo que seja essa palhaçada que está aí atualmente, que não é de longe a Bíblia, de longe não é a Bíblia, é que é complicado, né? Eu estudei autonomamente a Bíblia, porque tem esses estudos aí da própria igreja, mas que não vale nada também, porque esse estudo aí já é um estudo de cabresto, né? Mas a pessoa estudar a Bíblia sozinha é muito complicada. Ainda mais se a pessoa tiver uma lógica apurada e pouca experiência, vamos supor que o cara é bom de lógica e tem 17, 18 anos. Aquilo lá vai dar um nó na cabeça dele, porque ele lê uma coisa aqui, na frente já está contradizendo, e mais à frente já contradiz o que foi contradito. Então você pega esse bolo todo mal feito, e se o cara tiver fé, ele pensa, eu não posso ler isso aqui, eu tenho que acreditar no que o pastor ou no que o padre fala, porque aí entra aquela outra história, né? Qual que é o grande triunfo desses líderes religiosos? É o tal do Espírito Santo, ou seja, o cara tem que ter o Espírito Santo para entender a Bíblia. Aí esse cara um pouco menos vivido, ou um pouco mais ignorante, ele não vai conseguir entender, e quando ele for questionar a autoridade da igreja dele, ele vai falar, não, meu filho, você tem que ter o Espírito Santo, por isso que eu falo e você escuta. É mais ou menos isso aí. A maioria dos cristãos que eu conheço, eles admitem que não se deve aprofundar na Bíblia. Ô, louco, sério? Sim, é engraçado. Eu fui conversar com uma vizinha, gente, aí tudo bem, aí ela falou de Deus, não sei o que, eu falei que eu era ateu, né, até aí tudo bem. Aí surgiu o assunto de Bíblia. Aí eu falei, pô, você lê a Bíblia? Eu leio, mas eu não leio muito não, sabe? Se você se aprofundar muito, você deixa de acreditar. Aí eu fiquei olhando assim pra ela. Sabe o que me deu vontade de falar? Eu sou o ateu aqui, você tá fazendo meu trabalho. Deu vontade de falar isso pra ela. E ela falou várias coisas comprometedoras. Sim, mas isso aí vem a história de Jesus pode não ter sido assim. Eu falei, caramba. Ainda. O que acontece? Isso aí vem dos próprios líderes, né? Que com esse papo furado aí de Espírito Santo, e que não pode contestar, não pode... que os mistérios de Deus não podem... Você não pode sequer tentar entender. Você tentar entender, você cai na loucura. Então a pessoa ouve tanto isso e começa a ler a Bíblia e vê aquele peteco de ideia ali e vê que aquilo ali é complicado, ele fala, nossa, o pastor estava certo, é melhor deixar isso aqui de lado e ter minha fé aqui tranquila e ir para o céu. É verdade. Porque eu ouço que se você estudar demais, a Bíblia você fica maluco. Eu não entendi isso, não fazia o menor sentido para mim. Somos dois, viu? Que doideira, cara. Até descobrir que no caso eu era criança, até descobrir que os adultos não estavam sendo honestos no que eles estavam falando. Que eles queriam dizer que tinham coisas erradas ali que, se você tentasse entender, você ia perder a fé. É isso que eles queriam dizer. Sabe o que é mais legal? Pode continuar. Era politicamente incorreto eles dizerem isso. Cara, o que é mais bizarro, assim, cara, que eu notei quando eu parei de trabalhar 6 meses, que eu falei, eu não aguento mais essa história de línguas, de não sei o que, vou ler pra ver o que sai disso aqui, porque não dá mais, cara, tava me incomodando muito. Então, quando eu comecei a ler daquele que a gente conhece o Novo Testamento, a mentira do Novo Testamento, né, que não tem como ser a divisão ali na escritura, né, mas enfim. Então, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a pegar o texto e examinar com calma, né, entender, tentar imaginar o que aqueles caras estavam passando, né. Só que assim, se você ler com calma, cara, você vê que não tem religião que consiga se apoiar na escritura, não tem como, cara. Ele tira todas essas lideranças. Eu acho que é um dos motivos que os caras falam que você não deve ler muito, que você não deve examinar, porque ele vai te indicar para outros textos que você não tem. Exemplo, profecias que você fala, não existe a profecia. Aí você fala, por quê? Porque no Concílio de Nicéia não colocaram aí. Por que não colocaram a Epístola de Barnabé? Por que não colocaram aí a história de Adam e Rava?
Então eu acho que é um dos motivos. Quanto mais você manter o povo cego, melhor, né, cara? Como é que você vai pedir dinheiro? Como é que você vai pedir... Você vai falar as línguas estranhas e o pessoal vai continuar acreditando? Como? Se ela conseguiu ler e falou assim, peraí, cara, isso aqui não tá falando não. Porque o que eu acho que deve deixar o pessoal mais louco, cara, é você ler assim... A mensagem, né, o texto tá falando o seguinte, ide pelo mundo, e levai as boas novas e tal, e não sei o quê. Aí, o Criador deu o dom de línguas, não sei o quê, pra você falar pelo mundo. Pô, ele acabou de falar que é pra você ir pelo mundo, pô. Então você vai ter que falar em língua física. Eu tenho uma surpresinha pros evangélicos que querem falar em línguas. A minha surpresinha é, quer há dons de línguas serão cessados, quer há dons de curas também serão cessados. Que legal, né? Os dons acabaram no dia de Paulo, né? Tem igreja evangélica ainda que... eu tenho que contar essa. Desculpa, gente, eu não quero sair muito da linha. É que eu fico emotivamente afetado quando eu vejo besteiras, né? E eu fui na igreja um dia desse, fui acompanhar uma pessoa que eu não posso citar aqui, mas aí o pastor lá, dizendo que estava pregando, mas só falava coisas emocionais, tudo bem. Ele falou que visitou uma costureira, visitou ele, né? Uma amiga costureira. Então ele fez uma profecia incrível. Olha só a profecia que ele fez para a costureira. Mandei. A senhora vai arrumar um serviço de costura. Aí a mulher arrumou o serviço de costura e considerou aquilo uma profecia. Todo mundo começou a gritar aleluia na igreja. E eu, meu Deus do céu, mano. Se eu olhar para o céu cinza e ver que tá com a nuvem cinza, então minha profecia vai chover, né? Eu não aguento ver essas coisas. Que bizarro, cara. E outro fato interessante é o seguinte. Os dons de línguas, a origem deles é porque como o povo ali que estava junto, se eu não me engano, em Pentecostes lá era com Paulo, né? Eu posso estar errado. Ou com Pedro, não sei, era um dos dois. Com Pedro. Pedro, né? O que eram os dons de línguas? É porque os gentios haviam várias línguas que eles falavam. Então, se o cara vai levar a palavra de Deus e não fala a língua dos caras, ele vai fazer o quê? Cara, E qual que é a prova que essa porcaria de dom de línguas não existe? O Papa, se ele quiser pregar para outra nação, ele tem que ser um poliglota. Se existisse o dom de língua e, teoricamente, o Papa tem o Espírito Santo, ele não precisaria aprender inglês, francês, mandarim. Ele saberia a língua original dele e o Espírito Santo daria as línguas para ele falar em todos os povos. E qualquer pastor também, você não vê nenhum deles. Mal falam a língua regional e pronto. Cara, seria um papa plug and play, que não precisaria de CD-ROM, pessoal. Cara, é lindo, velho, ver vocês comentando isso, cara, porque às vezes eu leio aqui, né, comento com os poucos que a gente lê aqui, e a gente acredita, cara, eu vejo e falo assim, será que o pessoal tá vendo isso aqui, cara? O pessoal que tá pensando, será que tá vendo esses detalhes aqui que o pessoal tá mentindo? Eu ouço aqui, eu fico feliz, cara. Eu falo, caramba, então a gente não tá sozinho vendo essas coisas não, cara. Sim, a Igreja Católica é especialista em distorcer e esconder a verdade, né? Desde os tempos primórdios aí. Qualquer livro que contestasse, qualquer cientista, era fogueira. Hoje em dia acabou isso aí, mas aí surgiu Martinho Lutero pra fuder o resto, né? Porque se fosse só a católica, a gente dava conta, mas... Na opinião de vocês, quem matou Deus? Foi Galileu que levantou o telescópio para o céu? Ou a própria Igreja Católica que inventou as regras do raciocínio lógico na escolástica medieval? E a pergunta fica, quem deles e quem conheceu o Criador? Essa aqui é um tema. Mas alguém matou Deus, né? Então, o Deus que a gente conhece, sim, né? Não entendi. O Deus que a gente conhece desse sistema que a gente conhece de religião, mataram mesmo, né? Mataram. Não, mas pra mim quem matou foi o cristianismo. Eu acho que se... Eles tiveram a brilhante ideia. Vamos estudar como se deve fazer um raciocínio direito. Aí acabou, amigo. Uhum. É isso mesmo. Por isso que os judeus são bem mais embasados, porque eles ficam só com o Velho Testamento ali e pega as contradiçõezinhas ali e ainda dá uma maquiada, mas você pegar o Velho Testamento, que é uma linha cruel, uma linha... Porque a cultura do povo que criou aquele Deus lá era cultura de guerra, cultura de dominação, cultura de invadir outros povos, estuprar as mulheres, matar criança, matar animal, jogar sal na terra para não nascer nada. Aí vem um cara falando que é filho de Deus e contradiz tudo que ele disse. Aí vem um cristianismo que não pode
simplesmente pegar o Velho Testamento e jogar no lixo, porque o Velho Testamento é de Deus e o Novo é do Filho, que também é Deus, e vira esse rolo todo, aí a contradição fica gigantesca. E a religião está se matando por si só, né? Eu faço uma previsão que, sei lá, mais 5 gerações aí, a tendência é acabar, né? A Europa já está acabando o cristianismo. Ou acaba o cristianismo e cria uma outra religião, né? Sei lá, pra dar uma fugida aí. Porque só pra unir tudo, é só você inventar uma história aí, falar que veio tudo do olho de Horus, ou veio de alguma coisa, tudo dos sumerianos. Eu não sei, Marco. Já era, Marco, depois que inventaram câmeras, fotografias, os milagres foram desaparecendo, então... Não, eu tava vendo... Quem que era? Esqueci, cara. Tem um Salatiel Júnior. Tava vendo ele mostrando lá as fotos bizarras lá, cara. Salatiel é muito bom, cara, o canal dele. Falei, caramba, os caras tá falsificando foto agora, cara. Vai que a câmera tá pegando dos caras, hein? Pega bastante coisa. Eu acho que a última instância da religião vai ser o Deus impessoal mesmo, que mesmo quando eu era cristão, cego, né? Eu sempre fui contestador e não em contestar a Bíblia, porque eu não me permitia isso. Mas era contestador no sentido de conhecer as outras religiões. E a que mais eu me identifiquei foi aquela religião, se eu não me engano, chamada Wicca, que é o poder da natureza, né? E o Buda em segundo lugar. Eu acho que se você... as forças da natureza, em segundo lugar o Buda, tem muita coerência filosoficamente, de meditação. E o cristianismo, eu acho que quando eles forem apertados, porque vai chegar o dia em que eles cairão em descrédito total, e provavelmente eles vão inventar um Deus impessoal, e esse Deus impessoal aí vai... Eu acho que esse Deus impessoal nunca vai morrer, mas o Deus cristão, ele vai acabar um dia. Eles vão acabar virando panteísta, alguma coisa do tipo. Sim. Essa adoração da natureza também, cara, eu percebo que vem lá da geração de Caim. Nos livros, nesses pseudo-judaicos aí, ele conta que a adoração à natureza vem de Caim, cara. O mais interessante também, até pra só fechar um pouco aqui o pensamento pra mim não me perder um pouco, né, é que eu acho que acredito assim, se for um criador que seja pessoal, mas que se preocupe, que respeite o próximo, que queira aprender, que queira ensinar, que pense, né, na nossa sociedade, cara, eu acho que se for esse aí, eu tô junto com eles, tá ótimo, porque falta muito disso, cara. Você vê muita gente querendo ter razão de tudo, ser conhecedor de tudo, deixando de ser humilde, né? Não humilde aquele humilde hipócrita, eu falo do humilde de coração, sabe? Acho que se for esse vai ser... Exato, cara. Eu acho que se for um criador assim, cara, tô junto, porque é legal. Mas só pra mim não esquecer, essa adoração da natureza vem de Caim pelos textos judaicos. E que reforça que vem da descendência dos sumerianos. E até aquela que a gente começou a falar, eu acabei passando, não consegui falar, que a descendência ali de Caim é porque nasce 2 irmãs, cara. Por exemplo, quando nasce Caim, nasce uma irmã, não é contada nos textos, no que a gente conhece dentro da Vulgata. Porém, nos textos que tem desses pseudo-judaico, ele conta que ele tem uma irmã chamada Luva, provavelmente é um nome católico, eu não sei como que seria o original, e quando Abel nasce, tem uma irmã também. E eles trocam, Adam e Rava, eles trocam as irmãs, sabe? Então, tipo, eles não eram sozinhos, eles se multiplicaram com as irmãs, por mais bizarro que sejam, pensando que já tá meio estranho porque já é o início da Terra, mas eles tiveram mulheres para se multiplicar. E essa adoração toda, cara, vem justamente dessa descendência errante, né? Que é falado lá, que é essa falta de amor ao próximo que vem junto com Caim, cara. É interessante, sim. Eu acho que quando você fica na Vulgata, né? Eu não sei se vocês chegaram a ler esses livros, né? Eu gostaria que vocês até lessem para me ajudar a ver, né? O que tem de interessante nos textos. Mas você vê que se você ficar só na Vulgata, cara, se você ficar sempre naquele, mas o cristianismo, mas não sei o quê, vai lá pro judaísmo lá, cutuca lá pra você ver o que tem de interessante, você vai ver que nem o judaísmo sabe o que tá falando. Né, que todos respeitam quem seja, né? Porque tem muita gente aí que é aquilo, que pratica o amor ao próximo, né? Mas... Marco. Interessante, cara. Eles são adoradores de Marduk, nem sabe. Eu nem sei quem é Marduk também, vergonha aqui. Não, pra você... Não, aí que tá, quase ninguém sabe mesmo não, Marco. E o que é, cara? Não, olha só. Vou ter que aprender, tem que ouvir. Não, olha só, conto sumérico. Uhum. É o Elion, pai de todos os deuses. Deoriza é Jeová, familiar esse nome? Opa! Baal, Shiva. Aí cada um adorava seus deuses. Os israelitas não eram monoteístas. Eles acreditavam em Elion, acreditavam em Shiva, acreditavam em Baal.
Acreditava nos deuses lá. Era um panteão, entendeu? Tinha mais do que esse, eu só me lembro desses que são os mais famosos. O problema é que a característica do Deus Jeová é que ele queria ser só adorado, entendeu? Ele não queria que seria adorado outros deuses. Isso aí antes mesmo de Bíblia, entendeu? Uhum. Até que um dos adoradores de Jeová fez dele seu único Deus, né? Que Abraão fez isso. Aquele esquizofrênico, quis matar o filho porque ouviu voz. Eu tenho uma observação disso daí que eu li, cara. Depois eu te falo. Vai continuar, só pra falar. Aí, os Iauitas, ou seja, os que acreditavam em Jeová, eles não tinham tanta voz política no Israel. Isso só foi acontecer, eu não sei se foi o ano 500 a.C., com o rei Josué. Qual é a diferença desse rei? Ele adorava Jeová, ou Yahweh, como você prefira chamar. E ordenou que simplesmente Israel passasse a adorar Jeová. E quem não adorar vai ser morto. Aí sim estava começando a nascer o monoteísmo. Até que Abraão falou que não há Deus fora de ti. Contrário do que Abraão e os outros profetas tinham falado. Tu é maior entre os deuses, no plural, né? Então o judaísmo ele saiu do politeísmo, cara. Entendeu? Sim, no Velho Testamento tem várias referências de adoradores de Baal, né? Deuses estranhos, ainda fala assim, deuses estranhos. E o interessante é que você vê o termo Senhor sendo a mesma divindade e o pessoal fala Senhor até hoje, né? Isso aí foi por causa de é culpa dos judeus também. O judeu faz merda pra caramba. Eles disseram que era... O que eles disseram? Eles tinham uma superstição, eles falaram que não deviam pronunciar o nome de Deus, entendeu? Aí fala Baal que é melhor, esconder. Né? Aí começaram a pronunciar Senhor, Adonai, Soberano Senhor. Mas nas escrituras está lá Yahweh, ou Jeová, não sabe a pronúncia correta, Javé. Então, eu fiz uma pesquisa aqui, quando eu estava procurando sobre o nome, né? A mais lógica que eu consegui encontrar até agora seria o nome dele sendo Yao, né? Você não tendo o som do H. Só que é uma guerra, né, cara? Porque às vezes você quer trocar informação e às vezes a pessoa leva para um lado pessoal e você acaba não crescendo mais o pensamento, né? Mas até o momento eu encontrei o Yao, porque eu li o livro História do Universo. Provavelmente o homem deve ter dado esse nome para o livro, né? Não que ele deve ter um título, que é um texto encontrado em Qumran. E ele fala que Caim, a primeira palavra de Caim foi o nome do Eterno. Teoricamente, o primeiro ser humano que a gente conhece é Caim, né? Que nasce ali da carne, né? Homem com mulher e tal. E a primeira palavra dele é o nome do Eterno. Eu falei, cara, como que teria que ser esse nome? Aí eu comecei a ver um vídeo de um judeu, não sei provar se ele é judeu também, mas ele ensinou muito bem, cara. Ele fala que a formação do I a U, né? Você tem em todas as línguas do mundo, né? Eu não vou falar todas porque eu não conheço o mundo inteiro, mas de todas as que a gente pesquisou, alemão, no japonês, que eu olhei que a mulher ela estuda japonês, tem várias línguas, você tem o I a U, e você tem a união do I com A, você tem o E, o I com U você tem o O, e aí você tem o alfabeto que a gente tem, né? As letras, né? Você tem aí consoantes, vogais e tal. Então, o que eu comecei a perceber? Com a explicação dele, começou a bater com a História do Universo, que ele nem citou esse livro, mas ele fala que a primeira palavra do primeiro ser humano foi o nome do Eterno. Ele fala que o nome do Eterno está na boca, é físico, está na boca do ser humano. Então, quando eu falei, cara, da onde esse cara tirou? Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu li a História do Universo, a primeira palavra de Caim foi o nome do Eterno. Para uma criança falar Yao é muito fácil, e todo texto que eu percebi assim, dentro da Vulgata, esse nome é tentado esconder. Então assim, o que eu cheguei de mais próximo até hoje foi Yao. A forma de falar o nome do Eterno é a forma que você constrói as palavras no mundo, sabe? Mas são esses livros, assim, quando o pessoal se preocupava um pouco mais com português. Tem vídeo na internet, depois vocês dêem uma olhada, né, pra ver. Mas explicando direitinho, né? Quando eu vi a História do Universo, eu falei, cara, eu não consigo sair de uma outra explicação. Já vi Javé, um monte de nome, mas esse aí eu não consegui tirar da cabeça ainda. Já vi até Yehová. Já vi, Yehová. É que tem uns vídeos, cara, que eu converso com o pessoal, tem o Fernando que ele explica sobre o nome, né? Eu achei interessante a explicação dele, falando, né, as junções que o pessoal faz, né, desde a Babilônia pra frente, pra tentar esconder o nome do Eterno. E eu acho no mínimo curioso, assim, cara, porque é aquilo que eu falei pra vocês, tipo assim... pode até zombar de Zeus, que parece um personagem de quadrinho, mas pelo menos os gregos sabiam o nome de Zeus.
Então, cara, e o pior é você saber que os gregos são os Yavan, que tá citado em Jazar, cara. Ih, É sério, cara, mas tipo assim, quanto mais você lê, mais você pesquisa e mais você reparte, né? Assim que eu fico feliz de falar com vocês, porque vocês vão me corrigindo, né? A gente vai trocando informação. É pra você começar a descobrir mais, cara. Esses gregos aí não é uma coisa nova, não, cara. Os caras estão lá do meio, lá. se os judeus fossem ter que pagar royalties por copiar a cultura dos outros, o país deles iam falir. Não, é interessante, cara. Acho que a gente tem que ler mesmo, cara. Mas eu vi lá, os caras, esses gregos são citados como Yavan. É interessante pra caramba. Eu achei, né, no caso. E o que eu ia falar do Isaac é aquele negócio do sacrifício. Tem dentro do livro de Azar, ele fala o seguinte, ele fala que que tá, acho que na Vulgata chama Ismael e Isaac, os dois. E Isaac é filho da Sara, né? E Ismael é filho da Agar. Eu não sei se é Agar que tá na Vulgata, mas enfim. E aí fala que os dois estavam conversando ali, meio que disputando, né, alguma coisa. Eu não lembro do pensamento certinho. Mas fala assim que o Ismael, ele fala assim, não, eu vou, quando eu ficar grande, eu vou sacrificar os animais pro Criador, que não sei o que, fala um monte de coisa. Aí Isaac, ele dá a ideia, ele fala assim, não, se precisar, eu me sacrifico pelo Eterno, que eu posso ser o sacrifício para ele, porque eu acredito nele, bababá. Aí quando ele fala isso, no texto fala que o Criador achou graça naquilo que ele fala, e aí vai falar com o pai dele. Então, quando ele fala isso, vem do próprio Isaac, sabe? Não foi uma ideia do nada. Tem uma possibilidade, sabe? Eu não falo assim de isso é a verdade, mas se aparecer um texto que tem uma outra possibilidade, e que também é um texto antigo, acho que é legal examinar. E ele fala que aquilo que acontece é uma sombra do próprio Messias. E outra coisa interessante é dar um gênero masculino a Deus, né? Será que ele possui pênis? Porque a gente vê que Deus é um retrato do homem. Por isso que o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque foi o homem que criou Deus e ele quis que Deus fosse parecido com ele, né? É um antropocentrismo disfarçado de teocentrismo. Então, mas por que chama Deus de homem, né? Pra dominar, pra ter uma desculpa pra dominar a mulher. Então, isso mesmo, quer dizer, um ser que não tem... Porque masculino e feminino tem que ter órgão reprodutor, né? Uhum. Não faz sentido você falar que qualquer coisa é masculino ou feminino se não há reprodução envolvida. Aí porque isso faria sentido nos deuses gregos e romanos, né? Porque a gente sabe que eles possuíam pênis, eles transavam com as mulheres, tinham os semideuses e aí daí por diante. Uhum. Agora o deus cristão não cabe você falar o pai. Então a gente vê que é uma cultura que criou algo para beneficiar o machismo. Não, sim. Você vê até que o próprio texto fala que o único filho dele seria esse Messias, né? E que a gente, se for para ser filho, é adotado, cara. Eu acho que ele não tem filha, né? O interessante é o seguinte, é o pai, o filho e o Espírito Santo, os três são homens. Não tem uma mulher no meio. As outras culturas que geraram outros deuses, sempre tem as deusas no meio, né? Uhum. E o cristianismo não tem. É patriarcal ao extremo mesmo. Não, Trindade eu nunca entendi também. Nunca entendi o porquê da Trindade, de onde surge. Eu vejo lá dos Cavaleiros Templários, sei lá, Jabulon, que saiu no Terra esses tempos aí, adoração à Trindade, eu vejo. Eu vejo a Trindade foi criada para unificar os conceitos e criar só uma figura de autoridade, entendeu? Então provavelmente deve ter vindo desses caras, né? Nasceu no Conselho de Nicéia, não tinha antes disso, não. Os Cavaleiros Templários é de que tempo? Você sabe? Os Cavaleiros Templários foram eles foram depois. A Igreja Católica já estava consolidada. Aí tinha uma 1300 e pouco. 1300 e pouco, já tinha século 12, 13, não, século, deixa eu ver, século 14, né? Se bem que não tem outras trindades também antes disso, né? Tem a Semiramis, Nimrod, Tammuz, tem outras coisas que vêm antes também, tem. Sim, mas não era um, né? Tem o shintoísmo, né? Brahma, Vishnu e o terceiro, sei lá, Kaiser, esqueci o nome do... Sim, mas não eram três que formavam um, né? Esse que é o problema. Isso é invenção católica. O problema é que foi na hora de traduzir a Bíblia, os eruditos quiseram colocar a crença deles. Aí, em vez de colocar o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, os três estão de acordo, eles colocaram, esses três são um. Ainda completaram ainda na Bíblia. Sim, porque é até complicado você explicar isso, né? Como é que você explica três entidades diferentes que são uma, né? Como que funciona isso? Eu tenho que achar uma Bíblia com colchetes
Qual é o problema da Bíblia João Ferreira de Almeida com colchete? Ela assume que colocou isso e não tinha no texto. Mostrar isso pro cristão o cristão fica espantado, mas é verdade. Eu acho que até na católica tem mais coisas ainda, né? Tem os livros do Jerônimo contando como ele formou, como ele fez a tradução. Tem mais coisa, cara. Tem um livro aqui do Jerônimo falando como ele montou a Bíblia, o que ele fez. Tem outras que ele fala que ele se arrepende de ter feito algumas coisas. É bizarro, cara. Até eu não sei se tem ligação, tá? Só vou falando aqui porque uma vez eu vi, acho que talvez vocês tenham informação sobre aquela Bíblia do diabo lá. Eu tava vendo como é que os caras falando como foi escrita. É um cara que ficou numa caverna, me corrija se eu estiver errado, que ficou batendo no peito com uma pedra e não sei o que, e fez isso. Jerônimo fez a mesma coisa, cara. É muito parecido, assim, eu não sei se tem ligação, mas você vê que os caras pegam um conhecimento de algum lugar, é vulgarizado esse conhecimento, né? E, sei lá, é perdido, né? Sabe, eu acho que tem que ler esses textos pra gente ver o que tem neles. O povo tá seguindo uma Bíblia que não é a Bíblia, né? Esse é o mais grave de tudo. A gente não tá discutindo a Bíblia, a gente tá discutindo uma Bíblia falsificada, né? A discussão nem... Porque se fosse a Bíblia ainda era um X, né? Agora, você discutir falsificações que não tem nada a ver com textos originais e a pessoa é confrontada com isso e não assume, né? Eu acho, até para reforçar o pensamento, eu acho que o problema tá em ler a Bíblia e não a Escritura, né? Porque se você sabe que a Bíblia é nova, né? Um conjunto de livros que o pessoal fez aí por algum interesse político, e não examinar todos os textos que tinham lá dentro de que classe for de que o ser humano deu aí, né? Acho que é difícil mesmo, cara. Porque às vezes aparece conhecimento que eu nunca vi, cara, e você fala, o que tá falando aqui? Você tem que examinar, vamos ver o que a gente acha nesse meio aí. Se você mostrar um texto desse pro cristão, ele não aceita, ele não quer aceitar, né? Ele vê ali as contradições tudo e ele prefere falar o seguinte: olha, se a Bíblia foi adulterada foi pelos homens e não por ela ser adulterada, quer dizer que meu Deus não existe, que Jesus Cristo não existe. Quer dizer simplesmente que alguém mexeu na Bíblia, mas o meu Deus e o meu Jesus continuam intactos. Eu fico triste, assim, porque às vezes a gente vai conversar com essas pessoas pra ver se a gente consegue tirar algo melhor, né? Pra gente poder crescer o pensamento, mas não dá, cara. Já foi me alertado que a religião como ideologia, ela já está morta há muito tempo. Mas como instituição social, ela tenta prevalecer ainda. Sim, é o que os espíritas estão conseguindo ter êxito, né? Por quê? Porque os espíritas, eles já pegaram aí algumas ideias da física quântica aí distorcida. Então eles já estão caminhando para um lado que se o cristianismo morrer, eles ficam de pé, né? Eles estão sendo mais inteligentes, entre aspas aí, né? Vocês viram o vídeo que eu upei lá daquele retardado mental lá? Você viu, né? O Dan foi na cozinha de novo. Eu vi, não, tô aqui, eu vi esse vídeo, sim. Então, aquele cara lá é uma piada. Eu fico cansado, cara, de ouvir os mesmos argumentos, as mesmas coisas. Mas o cristianismo, ele só tá vivo porque... Quer dizer, eu nem acho que ele tá vivo, porque foi o que eu falei no outro vídeo aí, não sei nem onde falei isso. Mas o cara fala, eu sou cristão, mas cristão pra mim é o cara que vai todo dia na igreja igual eu ia. Esse negócio, o cara fala, eu sou cristão porque eu sigo Deus em casa. Não tem essa, cara, porque é como o Marco falou, né? Em teoria, seria possível você seguir um Deus em casa sem instituição nenhuma. Eu acho que isso é realmente a verdadeira fé, vamos dizer assim. Mas a complicação de você seguir uma Bíblia sem um orientador para te cegar nos pontos que você precisa, não tem jeito. Qualquer pessoa que pegar uma Bíblia e tentar seguir sozinha, ela vai cair em si. Eu acho que para a religião viver, o cara tem que ir na igreja sim. E esse negócio do cara falar, eu sou católico, mas eu vou à missa só no Natal. Isso aí para mim, o cara já não é nem cristão. É aquele negócio do eu sou, mas não praticante, né? Sim, é porque o cara ele tem um meio social, e para ele não perder aquele meio social de convívio, ele não vai falar, eu me considero cristão, mas não faço nada. Ei, Marco? Oi? Com esse raciocínio não praticante, 93% dos brasileiros são ateus. Ateus não praticantes. E tô até feliz aqui de estar falando com vocês, que vocês já têm outra cabeça, cara. Que a gente começa a descobrir outras coisas e vai trazendo mais, né, cara? Mas ser agnóstico, Marco, não impede nem de ser teísta nem de ateu, sabia disso?
Então, eu dei Porque agnosticismo é declaração de não conhecimento. Por exemplo, eu não acredito, eu não sei se Deus existe, mas eu não acredito que Deus existe. Eu sou um ateu agnóstico. Aí o crente, eu acho que é difícil ter um crente honesto falar assim, que eu vou falar agora. Uhum. Eu não sei se Deus existe, mas eu acredito que Deus existe. É raro, eu nunca vi, vou falar a verdade. Não, acho que tem um sim, acho que tem um sim que eu conheço. Mas é mais difícil entre os religiosos. O agnosticismo é a posição correta. Então, assim, na minha visão, né, com todo respeito, eu acho que não entra, eu não entro em cargos, assim, eu acho que eu acredito que a pessoa tem que ler e falar assim, puta, eu acredito no texto, tem coisa interessante. Eu, se vocês me perguntarem, eu falo assim, não sei como você é classificado, mas eu acredito nesse criador, assim, dos Yahudim, eu acredito pra caramba, assim, cara, tipo, pelos textos, pelo conhecimento, pra mim, pessoal. Não que eu vá sair falando pra todo mundo, Mas vai aceitar. você acredita num criador, mas qual tipo de criador? O que está nos escritos ou o que a humanidade não conhece, por exemplo? Mas que tem alguém lá, ou que a gente não saiba quem é. Cara, eu vejo que ainda acho que vai ser pior, hein? Que eu vou falar um negócio aqui que às vezes é meio estranho até. Mas eu acredito naquele que tá na escritura mesmo, aquele que já fez tudo, sabe? Que o ser Você humano é não consegue ver. teísta. É teísta, então, se for Teísta. pra me entender como isso aí, tem que ser isso aí, né? Você é um teísta agnóstico. Quer dizer, você declara que não sabe se Deus existe, não é isso? Mas Não, acredita que Deus existe. na verdade, assim, não sei se é isso aí que você tá falando, Aí, mas Bernie, ele é raro, hein? Teísta agnóstico é raro, tu sabe, né? É. Eu não tô zombando não, Marco. É difícil de achar mesmo. A maioria dos teístas fala, eu sei que Deus existe através do meu coração, da minha fé, não sei o que, blá, blá. Você não tá falando, eu acredito que existe, mas eu não posso, não tem como ter evidência ou provar. É difícil isso aí. porque eu acho que é o que eu posso ser de mais honesto, assim, eu não consigo pegar um pedaço dele e falar assim, ó, pessoal, tá aqui. Mas o que eu tenho de físico é os textos, sabe? Mas é a única coisa que eu sei explicar, assim, sobre o que eu acredito, assim, dos textos, cara. Mas o que eu acredito é nesse daí, é dos Yahudim mesmo, é o criador de Adam mesmo. Se fosse assim, a religião nem fazia mal. Ia ser café com leite, né, mano? Então, mas é justamente esse aí que vem do início, cara, pelo que eu tô examinando. É esse criador que eu tô vendo, que tá completamente longe da religião, sabe? Mas como a religião é um sistema de crenças para tentar se alcançar o transcendente, então a religião vai ser a crença modificada também vai ser outra religião. Então a crítica vai estar naquela religião, entendeu? Aí, exemplo, ter um pensamento como eu tenho seria. Vamos supor que você seja Cristo. Aí você fundou o cristianismo. Você fundou o cristianismo. Fundou. Quando um dos seus discípulos colocar que o cristianismo é o que você fundou, mais um já é outra religião, por definição. Sim. Uhum. Entendeu? Entendi. No caso, seguindo o pensamento, se eu entendi certinho, eu estaria nesse do primeiro mesmo. Estaria tentando seguir o máximo o primeiro, assim. Não porque, tipo, tem que ser o primeiro. Não, é porque a única coisa que eu consigo ver é esse primeiro, sabe? Já deu uma hora horas aqui de vídeo, eu já vou parar de gravar e a gente só conversa offline aí pra... Tranquilo. Beleza. Vamos falar os canais ou como é que é? Tem canal, Marco? Não tenho. Eu até tinha aqui, colocava algumas informações, mas eu acho que depende de cada um buscar, né? Senão a gente acaba formando ideia pra cada um, o pessoal acaba te seguindo. Eu acho que cada um tem que buscar mesmo, da forma que tá fazendo aí. Bem, meu canal é N Binário, é só buscar no YouTube. N Binário, tudo junto. E o meu é Merlin das Trevas, vai estar na barra de descrições aí. Então, até a próxima. Falou, até mais. Até mais.